Opa, Bruno Piscini por aqui e hoje eu quero ensinar para você os 7 passos de como ler o livro em 1 hora. E obviamente para me ajudar com isso eu vou utilizar o melhor livro da história da humanidade, que é o meu livro, o livro Férias Sem Fim, como você pode ver o meu nome aqui, e é com ele que eu vou folhear para indicar para você. Nem sei se eu preciso ficar folheando, era mais para mostrar ele mesmo, porque o assunto, já que o assunto é ler um livro, mas como eu faço para ler os livros que eu leio de negócios, marketing, empreendedorismo, porque se você quiser avançar nessa vida e da maneira mais rápida possível, você precisa de conhecimento e informação, e disparado uma das melhores e mais baratas fontes de conhecimento são livros. Para que tentar reinventar a roda se já tem um monte de gente que foi lá, fez, errou, otimizou, aperfeiçoou tudo o que precisa e entrega de graça, entre aspas, por um preço irrisório, dentro de um livro. Que é exatamente o que eu tento fazer com o meu livro em si, passo as lições que eu aprendi. Então, eu anotei aqui os 7 passos que eu vou fazer. E para começar, o que eu quero dizer antes, assim como um aviso, isso são para livros mais específicos de informação, como negócios, empreendedorismo, marketing, qualquer outro tipo desse jeito. Para livros de ficção, não funciona. Sim, até um certo ponto talvez, mas no geral não. No geral, o livro de ficção não tem muito o que fazer, você tem que ler na velocidade normal. Você pode melhorar a sua velocidade de leitura e compreensão, mas chega um ponto que se você quiser ler com compreensão, não tem como escapar disso. E não acredite naquelas besteiras de speed reading, porque speed reading nada mais é do que uma leitura dinâmica, onde você faz do inglês que eles falam skim and scam, onde você pula certas partes, você identifica o que você precisa ler, lê só o essencial para tirar as informações certas. Porque isso que a gente vai falar agora, que dentro de um livro de 300 páginas, tenha talvez lá 30 páginas que você realmente precisa, porque você precisa na sua vida. Mas a gente já vai falar sobre isso. Aquelas técnicas malucas de passar a mão e usar aparelhos e diminuir a fixação e subvocalização, eu já fui atrás disso porque eu gosto de ler pra caramba, eu leio todos os dias pelo menos 1 ou 2 horas, é uma fonte, educação tem que ser vitalícia, é algo que eu prego muito forte, e livros é uma das minhas principais, então eu já fui atrás de tudo e mais um pouco do que ali 8, sei lá quantos livros na época que eu peguei, e cursos de speed reading para aprender, e eu fui realmente atrás, e como muitas das coisas que a gente no mundo é adotado como uma verdade, a história não é bem por aí. Já fizeram diversas pesquisas, estudos científicos, que no final, essa coisa de fazer a memorização e subvocalização é tudo uma besteira. Você, no máximo, guarda as informações na sua memória. Só que isso não interessa. E não é questão só de compreensão. Você até pode compreender, mas você não consegue utilizar aquela informação, conectar ela com o que você precisa, com o seu negócio, refletir sobre ela. Isso é um passo que vem automaticamente conforme você lê o livro. E se você tenta só simplesmente gravar uma imagem do texto, como uma memória fotográfica, isso não acontece. É como ter a informação armazenada dentro de uma gaveta, e uma gaveta que você não pode abrir e usar. Então, esqueça isso, use o método que eu vou ensinar para você agora, que é muito mais simples, não fica esse monte de coisa. E até lá no início, uma das primeiras pessoas, eu fui ler a história de onde é que surgiu aqueles movimentos que eu não sei se você já pesquisou sobre o assunto, você vai identificar que, por exemplo, se você está lendo o livro aqui assim, você pega e utiliza alguma coisinha, uma caneta, o que for, que você usa para ir balançando na página e ir guiando o seu olho, e você não ficar, por exemplo, muito tempo preso num só lugar. Você fica mexendo e aí você vai lendo o livro. E aí tem os movimentos em X, em S e um monte de coisa. Assim, uma coisa, será que isso aqui faz sentido? Aí que eu comecei a duvidar, e no final isso surgiu, para variar, de algum marqueteiro aí desgraçado que pegou e criou essa história de mexer em movimentos IS. Tinha uma pessoa que realmente tinha um método para ler mais rápido, vendeu os direitos desse curso para um marqueteiro. Esse marqueteiro assim, o que eu posso inventar para vender mais, para ser mais atrativo? E aí ele inventou literalmente essas coisas de ficar mexendo a canetinha, o que for esse seu auxiliar para ler, com movimentos de X e não sei o que, porque isso era mais fácil de vender. Tinha assim uma certa magia, mas no final não funciona. Até que nem aqueles... só um adendo, sabe aqueles joguinhos que eles chamam de brain games, que é para você melhorar a sua memória, raciocínio, você faz vários jogos, tem aquela empresa que era a Lumosity, ela deve ainda existir. No final foram pesquisar aqueles joguinhos, porque eu fui ver, será que isso aqui realmente funciona? E a única coisa que aquelas porcarias funcionavam era para melhorar você naquele jogo. Então eu prefiro jogar Counter-Strike, Clash Royale, sei lá, qualquer outro jogo aí da moda, que é muito mais útil e vai continuar trabalhando no meu cérebro. Tanto que eles tomaram um processo e foram obrigados a enviar para todos os clientes deles, justificando que o que eles faziam não era bem assim. Só um adendo para assim, sempre ter aquela
aquela posição saudável de duvidar das coisas para você que dizem que é. E essa de leitura foi o que eu descobri. Então, como que eu faço para realmente ler um livro, principalmente de negócios ou coisa assim, como eu gosto, em até uma hora? Primeiro passo, antes de tudo, foi com uma introdução um pouquinho maior, mas acho que é informação importante para a gente entender e você entender de onde eu estou vindo com essas informações. Não é algo que eu simplesmente decidi hoje, mas é algo que eu já realmente pesquisei e fui atrás. Então, primeiro passo, objetivos. Antes de você sequer abrir o livro, descubra o seu objetivo. Porque o que você quer aprender com aquele livro que você decidiu ler? Porque sabe qual a melhor maneira mais rápida do mundo de ler um livro? É não ler ele. É você descobrir que, baseado no que você folheou ali, e, tipo, não é isso aqui que eu preciso agora. Eu achava que era sobre X, mas é sobre Y. E isso eu não preciso agora, eu tenho outras prioridades. E aí você não lê. Você não é obrigado a ler. Isso é a maneira mais rápida de economizar o seu tempo. Parece besteira, mas às vezes a gente põe, não, tem que ler tal livro. Aí começa a ver, e lá pela, sei lá, 20, porque sabe que tipo um filme ruim, que tá ali na 30, 40% do filme, tu vê, putz, que filme ruim. Pra mim isso foi Batman contra Super-Homem, eu achei uma merda aquele filme. Tava 30% do filme, eu pensei, cara, que filme ruim. Puta merda, agora eu vou ter que ver até o final, porque eu queria ver até o final, mas eu já sabia que eu tava ferrado ali, pensei, puta merda, vou ter que ver até o final desse filme. E a mesma coisa com o livro, você não precisa ler então. Então, tem um objetivo bem claro do que você quer aprender com o livro que você pegou na sua mão. Não só livro, mas cursos também. Que informação você quer tirar de lá. E até anotei aqui como a próxima dica. Na verdade não são 7 passos, são 8 passos. Agora que eu vi que eu adicionei um extra aqui. O segundo passo, depois que você tem esse objetivo, pense que enquanto você estiver lendo o seu livro, o seu objetivo é tirar de 1 a 3, não mais que isso, até 1 já está mais que suficiente, de 1 a 3 ideias que possam ser aplicadas na sua vida. Ideias na sua vida, nos seus negócios, no esporte, no que for. Porque senão só informação por si não ajuda muito. Tá cheio de cara aí que sabe pra caramba e não aplica nada. O resultado é o mesmo que uma pessoa que não sabe nada. Ambos não aplicam. Então, quando você começar a ler, além de definir seu objetivo, pense 1 a 3, máximo 3 aplicações, ideias que você pode transformar em ação e resultados na sua vida. Seja no seu negócio, seja no que for. Essa é realmente importante para você já começar o livro com o mindset certo do que você quer aprender. E o terceiro passo, barra dica, vamos manter os 7 passos, vou fazer como um adendo dessa, que é o que eu falei antes, até porque eu já citei, você não precisa ler todo o livro. Então, já que o seu objetivo é aprender algo específico dentro daquele livro, e você quer tirar no máximo de 1 a 3 aplicações, você não precisa ler ele inteiro. Mas então é fácil ler em 60 minutos, vou ler só a introdução. Não é isso que eu quero dizer. Você lê o quanto você quiser. Mas tem partes que você pode e deve pular, se aquilo não for interessante para você, se aquilo não faz sentido, se aquilo não tem aplicação. Procure ter uma educação sobre demanda. O que eu preciso hoje para o meu negócio? De repente você está lá no início do seu negócio online e você não precisa aprender naquele capítulo de alguém que você está lendo que está falando sobre gestão de empresa com mais de 100 pessoas. Para que você vai ler isso? Você não tem nenhum funcionário ainda. Então aquela parte você não lê agora. Você só sabe que no futuro você pode voltar e ler aquilo. Vai e foca no que você precisa hoje, que seria a parte provavelmente mais de marketing, copywriting, vendas. Então não se sinta obrigado a ler o livro inteiro. Foque nos seus objetivos, na 1 às 3 aplicações e leia aquilo. Você vai tirar muito mais proveito e vai conseguir consumir um material que você pode aplicar agora mais rapidamente. Essa que é a ideia e o objetivo. Terceiro, isso até o Ty Lopes fez um vídeo sobre isso. Eu faço um pouco diferente dependendo do livro, mas o que ele recomenda é você ler o livro em 3 passadas. Você não pega, lê, vamos para a página 1, página 2, página 3, página 4, como se fosse de uma vez. Você vai em passadas. Primeira passada é o seu objetivo, até para você ter uma ideia do que você pode esperar do livro, é descobrir sobre o que o livro se trata. Muitos dos livros, a maioria desses de negócios, geralmente é uma grande ideia que a pessoa tende a explorar e depois são diversas maneiras de como reexplicar a ideia, com mais estudos de caso, aplicações em diferentes ambientes. Mas geralmente é uma grande ideia que você consegue tirar. No Férias Sem Fim, a minha grande ideia é a ideia do Férias Sem Fim, esse estilo de vida. Ou, por exemplo, outro livro, A Estratégia do Oceano Azul. É um outro que tem uma grande ideia lá, que é a Estratégia do Oceano Azul, por sinal um baita livro, vale a pena ler. E o resto do livro é explicando como é que diferentes empresas, tipo a Southwest, como o Cirque du Soleil, como é que eles aplicaram. Então, essa primeira passada, o seu objetivo é pegar
essa grande ideia, ou uma, três, sei lá quantas grandes ideias, para entender o conceito geral do livro. Agora você já sabe onde é que você está se mexendo, sobre o que você vai estar lendo. Então, vale a pena você, pode às vezes ler resumo, na capa já diz muitas vezes o que é, na contracapa tem bastante informação boa sobre o que você vai aprender, e principalmente no índice. O índice ali, ele dá uma boa ideia do que você vai aprender ou não aprender dentro daquele livro. A segunda passada, você já explora um pouco mais. De repente, você já dá uma folhada nos capítulos, vê o que fala. Às vezes tem tabelas de resumo no final de cada capítulo. Eu adoro quando tem livro assim, porque daí se é um capítulo que é meio chato, só quero ver por cima o que o cara tá falando, se é alguma coisa nova. Eu vou lá, resumo do capítulo. E aí diz o que é, eu vejo se aquilo me interessa ou não, se vale a pena eu voltar depois para ler o capítulo em si. E aí, depois, a terceira passada, aí sim você lê. Mas, de novo, você não precisa ler tudo. Você pode ler somente aquelas coisas que você precisa aplicar agora. Ah, não. Eu, por exemplo, se eu estou lendo um livro de um cara, antes de eu saber se o cara é bom, se eu gosto do material dele, eu não quero saber da história dele. Até geralmente, como dica de marketing, geralmente é isso que acontece. Antes da gente querer saber a história do cara, a gente quer saber se vale a pena prestar atenção nessa pessoa. Depois que eu descobri esse cara legal, quero saber, aí eu automaticamente me interesso em, quem que é esse cara? Onde é que ele mora? O que ele gosta? Quem que é essa pessoa de nome tal que não tá aqui na minha frente? Mas depois, então, no início, às vezes eu pulo essa história. Eu comecei assim, assim, não quero saber. Vou pro conteúdo e depois eu volto. Então você pode fazer isso. Você não precisa ler na ordem só porque tá escrito o livro daquela maneira. Pule como você quiser, como você achar que faz sentido. Depois, o quinto passo, a quinta dica, é que as partes que, por exemplo... Tem certas partes que eu vou ler inteiro, todas as palavras, porque eu realmente aquilo lá, isso aqui me interessa demais, é uma coisa muito difícil para eu conseguir entender, eu vou ler com calma até captar a ideia, vou reler o que for preciso. Que é outra coisa que no speed reading fala, não, proibido voltar, se você voltar tá perdendo tempo. Mas se eu não entendi o que foi dito, por que eu não posso voltar, eu quero voltar. E aí no quinto passo... Se tem partes que não tá nem no meio termo, que não é parte que eu não vou ler, nem parte que eu tenho que ler tudo, o que eu faço geralmente desses capítulos é ler o primeiro e último parágrafo, porque geralmente eles resumem. Nesse parágrafo você vai aprender, nesse capítulo você vai aprender X. Aí tem, sei lá, quantos parágrafos explicando, e no último você aprendeu X. Então no primeiro e no último resume bastante a ideia que o cara quer passar naquele parágrafo. E se ainda assim eu quiser um pouco mais de informação, então eu vou em cada parágrafo e leio a primeira e a última frase. Só fazendo isso você vai ver, você já pega 80% do conteúdo daquela parte. De novo, aqui o objetivo não é que você quer captar todas essas palavras, todas as ideias, exemplos do cara, até porque você nem vai conseguir lembrar, mas você quer capturar a ideia geral e aquelas 3 aplicações que você quiser colocar no seu negócio, aí você vai lá e debulha. Aí você vai lá e lê palavra por palavra até entender, revisar e gravar. Entende? É uma leitura dinâmica, realmente. É uma leitura que você vai conforme e sob demanda, conforme você precisa para a sua vida e para os seus negócios. Sexto, veja resumos. Depois que você lê o livro, às vezes, se o livro é um pouco mais avançado ou mais complicado, ou se eu quero uma segunda opinião, eu gosto de ler alguns resumos na internet para pegar uma visão diferente, porque às vezes, por mais que eu li um livro, eu pego o resumo e de repente alguma coisa me escapou, e o cara botou lá, interessante isso, aí eu volto pro livro e leio aquilo com calma, uma coisa que por algum motivo não me chamou a atenção, eu achei que não era importante. Então eu gosto depois de pegar, não é todos os livros que eu faço isso, mas alguns, eu vou lá e vejo resumos, porque ajuda a complementar e ler, em outras palavras, de outra visão, de outros autores, o que eles acharam sobre aquele conteúdo. E por último, sétimo, mais importante, se você quiser realmente tirar o máximo proveito de cada livro, você vai lá e revisa. É uma coisa rápida, não estou dizendo para ficar 30 minutos revisando o livro. Se você gastou 1 hora para ler o livro, não faz sentido gastar 30 revisando. Mas em 5, 10 minutos, vai lá, eu uso o Evernote, não sei se você conhece, que é super bom, tem para iPad, iPhone, Mac, para todas as plataformas, e ele se sincroniza automático, é de graça. E eu tenho lá um caderninho que é de não é revisões, é reviews ou alguma coisa assim, anotações. Eu abro lá uma nova nota, livro tal, autor tal. E ponho lá, começo uma lista ordenada, as 3 ou 5 lições que eu aprendi daquele livro. Pum, 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 pum. Tá ótimo. Eu não quero revisar
todo o livro. Eu não quero ter que saber tudo sobre aquele livro. Eu só quero umas 3 aplicações de ideias práticas para eu colocar no meu negócio e ter resultados na minha vida e de repente as 3, 5 lições principais do livro para eu ajudar a gravar na minha mente. Se você fizer isso, eu não lembro quanto que é as estatísticas, mas a sua retenção aumenta e muito. Então, é dessa maneira, é com esses 7 passos que você consegue ler um livro inteiro em apenas 1 hora e tirar aquele 80 a 90% das informações que você precisa para aplicar o seu negócio. Não, você não vai ler palavra por palavra e nem precisa. Esse é o ponto que eu quero falar nesse vídeo. Você vai tirar as informações principais sobre demanda de uma maneira dinâmica, por que você precisa e ter os melhores resultados. Aí, aqueles que você se interessar mais, que é muito bom, ou porque faltou informação, aí você volta e complementa. Talvez aí, por ter aplicado aquilo que você aprendeu, e depois voltar, você já vai ler o livro com mais informações na sua mente e já vai interpretar o texto de outra maneira. Já deve ter acontecido com você que você leu, ouviu alguma coisa e achou que esse cara explicou que isso aqui funciona assim. Aí quando você voltou, depois de mais experiência, é isso que ele quis dizer. Eu achava que era isso, mas na verdade é isso. Então isso acontece bastante. Então essas eram as dicas que eu queria para você. Se você tem interesse em aprender ainda mais sobre como ler mais rápido, como aprender mais rápido, então aqui abaixo desse vídeo deve ter um link, logo aqui abaixo, que você pode clicar para saber um pouco mais sobre um curso que eu recomendo sobre o assunto. Aí lá você pode aprender, tem mais algumas dicas de como aprender e ler mais rápido e ter mais resultados, beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui, a gente se fala no próximo vídeo, que é semana que vem. Um grande abraço e até mais.